Olá pessoal, estamos de volta com mais um programa aqui de Tânia Azevedo e aqui ao meu lado está ele, que é fotógrafo, o Júnior Azevedo, que veio nos contar um pouco sobre a sua história de vida, sobre a sua história de trabalho. Olá, Júnior. Olá, Tânia, é um prazer estar aqui com você. Seja muito bem-vindo, muito obrigada por estar aqui conosco e nos contar e deixar que eu entre um pouco na sua vida, conversar um pouco sobre o seu trabalho. Eu que agradeço estar aqui, né, esse espaço de poder contar para vocês algumas coisas e a gente trocar ideias, né, também. Com certeza. Então, me conte, Júnior, você sempre teve vontade de ser fotógrafo ou você pensou em seguir outra profissão? Na realidade, a paixão da fotografia, né, ela surgiu quando eu era criança. Eu lembro que minha mãe, ela fez uma viagem para Manaus, que naquela época todo mundo queria viajar para Manaus, que era... não tinha câmera barata, naquela época tinha também gravador, né? Eu adorava fita cassete também. E eu lembro que ela trouxe uma câmera Yashica, aquela de filme ainda, só deu pra mim, né? Eu fazia várias e várias fotos, ela ficava com raiva, assim, raiva entre aspas, porque o filme que ela comprava acabava logo. Aí eu comecei a fotografar, e os meus amigos disseram: Júnior, você comprar um filme, eu tirar as fotos minhas, sabe? Sempre tirava. Até que teve uma época que um amigo meu, o pai dele era fotógrafo. E ele não usava mais a câmera. Ele pegou a câmera do pai dele pra gente fazer um monte de foto. Homem, foi book de umas 30 pessoas nessa época. Aí foi... Além dessa brincadeira, surgiu a oportunidade de eu fotografar para um site, que um amigo meu era dono de um site. E eu lembro que meu primeiro trabalho nesse site, fora as festas que eu sempre cobria, foi uns 15 anos aqui em Jardim. E já tinha um fotógrafo daquela festa e eu fui ser, né, o fotógrafo do site, queria cobrir aquela festa. Até que depois desse trabalho que eu fiz, eu fui convidado para fotografar logo o quê? Um casamento. Seu primeiro trabalho, então, foi um casamento? Foi um casamento, que até hoje eu sou louco por esse casamento. Eu posso até citar, foi o casamento de Maísa e Fagner. Mas você tem algum arquivo dessas fotos para nos mostrar depois? Tenho todos. É o casamento que eu não esqueço, né? Então eu fiquei naquela loucura. Meu Deus, eu nunca fotografei um casamento. Fui estudar, fui ler sobre, fui pegar as novas tendências de fotografia. Então a partir daí, até hoje estou aqui. Mas a sua mãe, ela chegou a perguntar para você: Júnior, você realmente quer trabalhar com fotografia ou ela achava que você ia fotografar só por brincar, por simples brincadeira? Eu lembro que na época eu entrei na universidade, né? Eu fazia sistemas de informação, eu abandonei o curso, porque eu não me identifiquei, né, com o curso. E ela nunca perguntou, na realidade ela sempre sentiu isso, né? Que ela dizia: Júnior, vai tirar aqui a foto da gente, com a câmera dela desde criança, né? E foi fluindo, digamos assim, aquela coisa foi fluindo. E da brincadeira virou profissão. Mas nessa época você já era adolescente? Qual eu era adolescente. A paixão da brincadeira na criança, aí a brincadeira evoluiu, né? Nós, digamos, saímos daquela zona da criança e fomos para a adolescência, onde meus amigos queriam fazer fotos diferentes, né? Então a gente ficava olhando nas revistas, que na época não tinha internet, né? Nós olhávamos nas revistas as poses, aí eles juntavam look, cenário, e a gente fotografava por aí afora. Daí que vem a divulgação, porque naquela época não existia divulgação da internet. Não existia. Né? Eu lembro que quando eu comecei a fotografar profissionalmente, eu imprimi uns cartazes e coloquei em pontos específicos da cidade. Mas você sempre sonhava, dizer, não, eu vou construir o meu próprio estúdio para atender aos meus clientes? Eu sempre sonhei, né? Eu meio que nunca paro de sonhar. Então, assim, sempre dizem, os grandes sabedores dizem assim, que a gente não é ninguém quando a gente não tem sonhos, né? Verdade. Então a gente tem que sonhar sempre. E eu lembro que eu comecei a fotografar em arquivos digitais. Eu fotografava para as pessoas em arquivos digitais. E as pessoas foram gostando meio que muito do trabalho e querendo ver impresso. Aí foi quando chegou esse casamento, coisa e tal. E eu tinha aquele sonho de montar meu estúdio, tanto que eu fiz uma viagem para São Paulo, anos atrás. Mas antes de viajar, como sempre faço, eu pesquiso muito. Eu vou atrás daquilo que eu quero, isso aqui é de um jeito, isso aqui é de outro. E eu fui para São Paulo e comprei todo o meu estúdio. Muito bem, a gente tem que ter um foco, né? Justamente. E procurar saber o que você quer. A gente tem que ter um foco e saber o nosso objetivo. Isso, e eu lembro que
naquela época, uma das coisas que me deixou bastante conhecido foi a oportunidade que eu tive de ingressar no mundo Miss, que foi através da fotografia que eu ingressei no mundo Miss. Eu lembro que eu sempre fui fascinado, né, por esse mundo. Na realidade, eu sempre fui fascinado por tudo que envolvesse arte, tudo que envolvesse cultura, me chamava muita atenção. Então era uma tradição muito grande. A minha mãe ia ser Miss Jardim do Seridó. Ela chegou até a ser fotografada. Naquela época ela ia para a Rainha do Algodão, para depois ir para o Miss Rio Grande do Norte. Foi meio que uma evolução. E o pai dela não deixou. Então fica com aquele negócio, minha mãe ia ser Miss, então quando eu via as meninas tirando foto, eu sempre ficava com aquela coisa. Então eu fui convidado para ser fotógrafo de Miss. Porque já por sua mãe querer ser Miss, você já tem uma ideia, tipo, não é isso que eu quero... E eu tenho muitos amigos nesse mundo Miss, né? Inclusive, eu já fui ao maior concurso do mundo, que é o Miss Universo. Eu cheguei a fotografar também o Miss Universo. Que legal. Inclusive, as fotos do Miss Universo que eu fiz foram publicadas em revista e viraram dissertação também de graduações na UFRN. E eu lembro que, através desse espaço que eu tive no mundo Miss, que foi do Miss Seridó, através de Carlos Magno, abriram-se portas e janelas para mim. As pessoas ficaram conhecidas, olha, é o fotógrafo do Miss Seridó. Então eu fotografei e fotografo até hoje, o Seridó inteiro, o Rio Grande do Norte inteiro. Eu faço muitos trabalhos através desse mundo Miss. Mas, Júnior, me diz uma coisa, você recebeu muitas críticas no início? Muitas críticas. Hoje em dia é muito fácil você ser fotógrafo porque existe uma amplitude, né? A internet está aí, você tem cursos online, você tem fotografias online, você pode seguir os melhores fotógrafos do mundo. Então aquilo vai abrindo a sua mente, vai abrindo a sua cabeça e você pode pensar e pode evoluir, digamos assim, fotograficamente falando, que a imagem ela é captada pelo seu cérebro e ele faz pensar, né? Ele faz com que você pense, eu quero fazer uma foto naquele estilo. Então assim, naquela época eu não tinha nada disso. Mas não faz tanto tempo que eu fotografo, né? E, tipo, existiam muitas críticas. As pessoas estavam acostumadas a uma fotografia meio que comum, né? Para eu conseguir colocar dentro de jardim uma fotografia que torasse a cabeça, era difícil. Dizer, não, eu não quero essa fotografia, porque é zoom usado, que a gente chama, né? Então as pessoas foram se acostumando, houveram muitas críticas, até partiram também de profissionais que na época eu não chamo de concorrência porque eu acho que a nossa maior concorrência somos nós mesmos. Com certeza. Mas eu chamo de parceiros, né? Colegas de trabalho. As pessoas imaginavam que aquela fotografia que eu fazia era diferente demais do público jardinense e para o público seridóense e até mesmo do estado, assim, não tanto, né? Vamos ficar só no nosso foco aqui. Mas as pessoas começaram a evoluir, fotografamente falando, e saíram daquele retrato comum padrão. E começaram a aceitar aquele padrão meio moda, meio Miss, aquela coisa toda. E hoje em dia a fotografia ela não tem fronteiras, né? Com certeza. Então, vamos para comerciais e já voltaremos aqui com o Júnior Azevedo. Estamos de volta aqui com um convidado, Júnior Azevedo, ele que está nos contando um pouco sobre a vida de fotógrafo dele. Júnior, voltando ao assunto de fotografia de início, você passou por alguma dificuldade financeira ou alguma outra dificuldade para se tornar fotógrafo? Sim, eu lembro que para eu comprar a minha primeira câmera digital, que até então eram câmeras amadoras de filme, a câmera digital eu fiz um empréstimo
E eu lembro até hoje o valor. Ela custou na época R$1.400. Naquela época era um dinheirão, né? Era muito. Aí, quem era meu parceiro na época era Nilcinho, né? Ele tinha um site. Aí eu disse, Nilcinho, vou fazer esse empréstimo para comprar essa câmera boa. Porque a gente fotografava uma pequenininha que ele tinha e uma cotinha de filme que anteriormente não era para site. Aí ele comprou essa pequenininha. Disse, vou comprar uma, foi H5, uma Sony H5. Lembro tudo na época. Aí eu fiz esse empréstimo, comprei essa câmera. Aí a gente foi pagando com o dinheiro do site. Aí depois dessa câmera, aí eu quis sair da semi-profissional para profissional. Eu lembro que na época eu comprei a Sony Alpha 100. E daí eu fui entrando na família Alpha, da Sony, e nunca saí da Sony até hoje. Porque o intuito do fotógrafo, eu também trabalho como fotógrafo, é a gente querer sempre querer o melhor, né? A câmera melhor. Buscar os melhores equipamentos, né? Seria meio que uma evolução, né? Do equipamento, o fotógrafo ele precisa mesmo de uma evolução. Mas é como eu sempre digo, não adianta o carro do ano se você não sabe dirigir. É verdade. Né? E eu já participei de workshops em todo o estado do Rio Grande do Norte e fora dele também. E os grandes fotógrafos dizem muito que não é a câmera que faz o fotógrafo, né? Que eles conhecem pessoas, têm uma vivência maior que a minha, e eles conhecem pessoas que têm equipamento fantástico. E tem aquela pessoa que tem um equipamento inferior e faz fotografias bem melhores. Com certeza. As suas fotos, falar um pouco dos desfiles de Miss, que você tocou um pouco no assunto, as suas fotos, elas foram parar em algum lugar, algum evento, alguma... Minhas fotografias já estamparam capas de jornais locais, né? Eu já fui capa da Tribuna do Norte 2 vezes. Uma foi na exposição dos Negros do Rosário, que graças a Deus essa exposição me rendeu muita coisa, positivamente falando, e levou muito o nome da nossa cidade, da Festa dos Negros do Rosário, que me orgulha muito, é uma festa que eu amo. E eu lembro que na época eu me surpreendi, porque a Tribuna do Norte me ligou, fez uma entrevista, e no outro dia, quando eu fui lá na rodoviária, não sabia nem que ia sair nada no jornal, tava lá na capa. Aí eu lembro que nesse mesmo dia eu fui passar o Ano Novo e Natal, era dia 30 isso, de 2009 o ano. Quando eu cheguei em Natal, eu recebi 2 ligações, uma da Globo, local, e outra da Record, marcando para uma entrevista ao vivo, no RNTV, e a outra, eu já saí do shopping diretamente para a TV, para gravar sobre essa exposição dos Negros do Rosário. E eu lembro que eu fiz um trabalho que eu gosto muito, que não é muito legal o tema, né? Porque foi o incêndio que teve aqui nos Medeiros S.A. As minhas fotos foram capas do G1, saíram no jornal capa, saíram em jornais de vários estados do Brasil. Eu tinha os arquivos dos jornais, mas eu não lembro. Minhas fotos foram capas de revista também. Eu fiz uma exposição que foi um olhar sobre o meu jardim, que foi a primeira exposição fotográfica feita por um jardinense para Jardim do Seridó. Eu não conheço registros de outra exposição sobre nossa cidade e as fotografias saíram até em blogs do Rio de Janeiro, de grandes fotógrafos. Muito bem, parabéns. Obrigado. E, assim, o que eu digo muito é humildade sempre, né? A gente não pode dar um passo maior do que a gente pode, e você com humildade você consegue tudo, né? Então eu fico muito feliz, porque minhas fotografias, como eu falei, foram capas de revista, capas de jornal, saíram nos blogs e sites mais importantes do país, então isso é um estímulo, né? Deixa a gente muito feliz com isso. Levanta o nosso autoestima. É verdade. E dá você como fotógrafo, como passou dificuldades também, a gente tem que incentivar aquelas pessoas que levam muito não na cara, né? Que tem a baixa estima lá embaixo, tentar elevar, tentar fazer com que essa pessoa crie seu sonho e consiga realizá-lo, não é isso, Júnior? É verdade. O máximo que a gente pode levar das pessoas é um não, ou um sim. Então a gente tem que trabalhar para isso, trabalhar pelo sim. Inclusive, esse sim foi tema de uma exposição minha. A primeira exposição feita em Jardim de Casamentos, foi eu que fiz. O nome da exposição era Sim. E em meio a essa exposição também eu fiz o primeiro evento de casamentos daqui de Jardim, onde eu reuni todos os profissionais de um casamento.
boleira, decoradora, doceira, tudo, enfim, buffet. Tudo Um evento só de relação ao casamento. Só em relação ao casamento. Muito bem. Vestidos, tudo. Então, assim, o nome da minha exposição, que era em meio a esse evento, era Sim. E a gente não pode, de maneira alguma, desistir, baixar a cabeça, não. O sim tem que vir. Com certeza. O máximo que a gente pode conseguir das pessoas é o não. Mas o não, ele é oriundo de como você chega também, tem isso. E mesmo que a gente leve 99 não, mas o sim é o que vai prevalecer. Um sim faz a diferença. O sim é que vai prevalecer. Júnior, vamos mudar um pouquinho de assunto, desse lado profissional, desse lado de fotógrafo. Dá para conciliar a sua vida pessoal com tantos trabalhos, com trabalhos culturais que você faz? Dá. É meio complicado e divertido também essa interligação, né, do profissional e do pessoal. Eu hoje trabalho, digamos, meio termo de cada um. Porque o trabalho profissional lhe rende muitas coisas pessoais, né? Então eu conheci pessoas através da minha profissão, eu conheci amigos, eu conheci parceiros através da profissão. E é meio complicado porque tem final de semana que a gente diz assim, não é o dizer, faz graças a Deus hoje eu não tenho nada. Mas não é aquele graças a Deus que a gente diz, ai, graças a Deus, não. A gente quer trabalhar muito. Mas tipo, tem final de semana que você, particularmente eu, amo tudo que eu faço. Desde o aniversário feito para 5 pessoas, para o feito para 500 pessoas ou mais. Então assim, tem hora que você tá muito cansado, por mais amor que você coloca naquilo que você faz, você tá muito cansado, mentalmente falando. E a gente que trabalha nessa área não é só fotografar, você sabe, né? Com certeza. O nosso trabalho no final de semana é apenas uma parte. Trabalhar, nós trabalhamos durante a semana inteira. Editando, fotografando também, atendendo clientes. Então, o aniversário, o casamento, o que for, em fim de semana, é apenas uma parte do fotógrafo. Aí a gente tira aquele pequeno intervalo, né? Depois do trabalho, ou antes mesmo, e se divertem. Se divertir, porque a gente, né, tem que... Eu lembro muito que aconteceu comigo uma vez, eu estava em uma festa fotografando, e a minha cliente, ela não tinha confirmado ainda, ela já tinha marcado tudo, mas ela me deixou em stand-by. Ela não tinha confirmado ainda o evento do dia seguinte. Lembro-me que eu estava na formatura, tinha fotografado mais de 20 pessoas, sozinho. E estava no canal, me divertindo com umas 30 pessoas lá, todo mundo se divertindo, canal lotado. Eu lembro que era mais ou menos 5h40 da manhã. E era festa grande no canal. Quando chega a mensagem da cliente, Júnior, tá lembrado que amanhã o batizado... Aí eu... Eita... Tirou de redonda. Ela veio me lembrar agora, eu tinha peça o dia inteiro. O que é que eu fiz? Fui em casa, tomei banho e assisti a missa. E fui fotografar. Com certeza. E com o amor a gente consegue fazer aquelas fotos com amor, porque é o que a gente gosta. Certeza. Assim, se você não tivesse prazer e não colocasse amor no que você faz, as fotografias seriam apenas um registro qualquer. E não, ficaram lindas. Parece que eu disse, meu Deus, eu vou fazer mais com redonda, porque... E eu não sou acostumada a ficar sem dormir, entendeu? Por mais que eu durma pouco, mas eu não fico sem dormir. Eu lembro que nessa época, nesse dia, quer dizer... Eu tinha acordado às 8. Nesse dia eu fui dormir às 10. Então eu passei 26 horas acordado. 26 horas acordado. Então, faça, mas faça com amor. Com amor. Com amor. Então, Júnior, eu agradeço. Muito obrigada por estar aqui comigo, por contar um pouco sua história para mim e para quem está ouvindo, né? Quem está vendo e ouvindo. É um prazer recebê-lo aqui, foi um prazer enorme. Muito obrigada. Desejo sorte nos seus novos trabalhos. Para todos nós. Parabéns pelo que você faz. Obrigado. Parabéns mesmo. Eu que agradeço mais uma vez o espaço cedido, pelo convite mais uma vez também. E é o que eu sempre digo. Gente, humildade e amor no coração nunca é demais. Então façamos sempre isso com a humildade de um lado e o amor do outro. Todo mundo vai crescer junto e a gente só tem a crescer, né? Com certeza. Quero também aproveitar para parabenizar você, né? Por esse espaço lindo. A produção que está ali também, né? Então, fantástico. Aqui está muito bom. Isso tudo é uma equipe. Sozinho eu não consigo. Certeza. É o que eu digo muito.
Um braço sozinho é apenas um braço. Quando ele dá as mãos, ele vira uma corrente, né? Com certeza. Então a união faz a força. E eu espero que vocês que estão aí assistindo essa humilde, simples e sincera entrevista possam tirar alguma coisa do que eu falei ou do que Tânia falou e seguir a profissão que quiser, porque o céu é o limite e o amor é o combustível. Arrasou. É isso aí, gente. Muito obrigada e até mais.